Olá, amigos da Pérola FM, novas canções. Delvécio Nogueira por aqui, com o programa Palavra e Vida. E a palavra de hoje, desta terça-feira, dia 6 de janeiro, é do Evangelho de São Marcos, no capítulo 6, versículos de 34 a 44. Naquele tempo, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: "Este lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar alguma coisa para comer." Mas Jesus respondeu: "Dai-lhes vós mesmos de comer." Os discípulos perguntaram: "Queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar-lhes de comer?" Jesus perguntou: "Quantos pães tendes?" "E de ver?" Eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na grande grama verde, formando grupos. E todos se sentaram, formando grupos de 100 e de 50 pessoas. Depois, Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando aos discípulos para que os distribuíssem. Dividiu entre todos também os 2 peixes. Todos comeram, ficaram satisfeitos e recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e também dos peixes. O número dos que comeram os pães era de 5.000 homens. A palavra de hoje nos mostra que nem a pregação, nem a celebração se explicam sem a compaixão, sem a caridade. A evangelização e a celebração começam e terminam na caridade. Está tudo na palavra de hoje. Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Aí começa tudo, na compaixão. Jesus viu aquele povo que o procurava e lhe doeu o coração vê-lo tão necessitado, tão fragilizado. Para uma pessoa do interior como Jesus, dava pena ver um rebanho sem pastor. As ovelhas se dispersam, os carneirinhos viram presas fáceis para as feras e os ladrões. Não tem quem os guie a um bom pasto. E olha que Jesus estava levando os discípulos para um lugar afastado, para eles descansarem um pouco, pois estavam voltando muito cansados de uma missão. E diante daquela cena, ovelhas sem pastor, esqueceu-se o descanso e Jesus começou a ensinar-lhes muitas coisas, nos diz a palavra. Mas o que será que Jesus estava ensinando àquela gente? Podemos imaginar, pois o que ele disse ao povo certamente é o que está no Evangelho. Ele explicava, contando parábolas, como Deus ama os seus filhos, como fica feliz quando um filho escolhe o bom caminho, como o pai cuida dos passarinhos e das plantas, e mais ainda, cuida de cada filho, de cada filha. E ainda, como são felizes aqueles que Deus ama. E Deus preza, antes de tudo, os mais pobres e os mais sofridos. Aí, ele lhes falava do reino de Deus. Esse mundo fica muito melhor se Deus for obedecido como um bom pai
que é, e se cada filho for fraterno e for um bom irmão, quanta coisa Jesus tinha para dizer àquele povo maltratado pela violência, pela doença e pela pobreza. E aqueles corações amargurados iam se enchendo de paz, de esperança, riam com as histórias de Jesus. Olha, quantas histórias Jesus contou para aquele povo. Mas os discípulos estavam preocupados porque estavam também cansados e já alertaram Jesus: está ficando tarde. Isso aqui é um deserto. Esse povo precisa voltar para casa. Já está tudo com cara de fome. Tenha paciência, Jesus. A conversa está muito boa, mas está na hora de mandar o povo embora. Mandar o povo embora? Como assim? Sem comer nada? Vocês providenciem alguma coisa? Aí a coisa esquentou, né? Nós vamos providenciar? Aí eles foram pragmáticos, como muitos administradores de hoje. Gastar dinheiro para alimentar essa gente? Não tem dinheiro que chegue. Mande esse povo embora enquanto é tempo. Eles se viram por aí. Olha a mentalidade deles. Gastar dinheiro, despedir, mandar embora. Não ter responsabilidade por ninguém. E Jesus acalmou o grupo. Peraí, o que vocês têm aí para comer? Vamos ver o que tem. 5 pães e 2 peixes. Tragam para cá. Aí Jesus mandou todo mundo se sentar, formaram grandes grupos, pegou aqueles poucos pães e peixes, deu graças a Deus, fez a oração da bênção dos alimentos, partiu. Preste atenção a este partiu. E ia dando os pedaços aos discípulos para que eles distribuíssem para o povo. Depois dividiu também os peixes. E o resultado você já sabe. E até a sobra recolhida foi grandiosa. Olha a mentalidade de Jesus. Alimentar, pôr em comum, partilhar, repartir, dividir. Somos responsáveis uns pelos outros. Então, antes de tudo, a compaixão. Jesus viu aquele povo, sentiu seu coração amargurado por vê-lo tão sofrido, tão fragilizado. Ele deixou de lado outro projeto e dedicou-se a ensinar-lhe muitas coisas. Isto é evangelização. A evangelização é o anúncio do amor do Pai pelo seu povo, que nos mandou Jesus como pastor e salvador. A evangelização nasce da compaixão e gera compaixão, caridade, amor a Deus e ao próximo. Então, antes de tudo, a compaixão. Era tarde, o lugar deserto, o povo faminto. Jesus os envolveu numa linda celebração. Pode ver que todos os detalhes lembram a última ceia, como se fosse uma preparação para a Santa Missa. A celebração nasce da compaixão de Deus pelo seu povo e da nossa compaixão pelo próximo. E gera compaixão, gera solidariedade, caridade e novas relações.